Hoje eu vou te mostrar Double Rate Spread, uma estratégia com altíssima probabilidade de ganho, como você já vai entender, e que te possibilita aumentar a sua quantidade de bitcoins sem precisar de novos aportes. Então, bora lá. Esse aqui é o gráfico de lucro ou prejuízo, o gráfico de payoff da Double Rate Spread. Como é que monta essa estratégia? A Double Rate Spread, como você está vendo aqui, ela consiste na compra de uma put de Bitcoin, na venda de, nesse caso aqui, 3 puts de Bitcoin, poderia ser 2, por exemplo, você tem uma razão, você tem uma quantidade maior de venda do que de compra, justamente para ser uma operação de crédito, em que você recebe para montar. E da mesma forma que você tem essa ratio com put, você tem também uma razão, uma ratio com call, em que você compra uma call e vende 3 calls de Bitcoin. Aqui na planilha você tem detalhados os valores dessa operação, então você observa que quando a gente compra uma call ou uma put, a gente paga um determinado valor. E quando a gente vende uma quantia maior, nesse exemplo aqui 3, a gente está recebendo um crédito maior. Então, aqui na put eu estou pagando 0.086 bitcoins, mas ao fazer a venda eu estou recebendo 0.0120. Então, eu estou recebendo um crédito nessa trava com put aqui. E da mesma forma também estou recebendo um crédito aqui nessa trava com call. Eu estou pagando 0.0061 e estou recebendo 0.111 bitcoins. No total, na montagem dessa operação, eu recebo um crédito, como você pode ver aqui, de 0.0084 bitcoins. 0,0084 bitcoins equivale a 0,84% de um bitcoin. Isso num período de 16 dias. Então, se a gente arredondar, isso equivale a um ganho mensal, nas condições atuais do mercado, de 1,68%. 0,84 a cada 15 dias, o dobro disso, 1,68% ao mês, ok? Dá para ganhar mais com essa operação? Dá se você vender uma quantidade maior. Tem outras operações aqui no canal que tem uma rentabilidade ainda maior, mas 1,68% ao mês, com uma altíssima probabilidade de ganho, como a gente já vai entender, é uma baita taxa. 1,68% ao mês equivale a 22% ao ano. Então, com essa operação, você pode estar, nas condições atuais, aumentando em 22% a sua quantia de bitcoins por ano, o que pode virar a dobrar a sua quantidade de bitcoins sem a necessidade de novos aportes em 42 meses. E o efeito dos juros compostos ao longo do tempo acaba sendo surreal. Em 6 anos você está com 3,3 vezes a sua quantia de bitcoins. Em 10 anos você pode estar com 7 vezes a sua quantidade atual de bitcoins, isso sem depender de novos aportes. É claro que aqui a gente está falando de estimativas, de projeções, sendo que as condições do mercado variam. Mas bora lá entender como é que funciona essa posição aqui. Aqui você observa que a gente tem um amplo espectro de ganho, um amplo range de ganho. Então, se o Bitcoin ficar acima dos 87 mil e abaixo dos 120, eu tenho esse incremento aqui de bitcoins, sendo que aquele percentual de 1,68% ao mês equivale ao incremento que eu tenho de bitcoins se ele ficar nessa faixa aqui. Se ele ficar aqui ou aqui, o meu ganho é muito maior, só que a probabilidade maior é de que ele fique nessa região aqui. Enquanto eu estou gravando, para que você tenha referência, o Bitcoin está na casa dos 104 mil dólares. Então, o Bitcoin está aqui nessa faixa de preços e se ele cair até os 87 ou subir até os 120, eu ganho. Então, você já entendeu por que eu tenho uma alta probabilidade de ganho, né? Porque se o Bitcoin ficar parado, se ele subir esse tanto ou ainda que ele caia bastante, isso em 15 dias, eu tenho um incremento na minha posição de bitcoins devido ao PNL, o Profit and Loss, ao lucro dessa operação. E se ele vier para essa região aqui em que eu teria prejuízo? A gente já vai ver o que faz nesse caso. Mas vamos entender primeiro em detalhes essa operação. A gente tem aqui uma put comprada. Se o Bitcoin cai, ela me protege da queda. Ela faz eu aumentar minha quantidade de Bitcoins quanto mais o Bitcoin cair.
Só que essa proteção aqui, ela tem um custo. Faz sentido eu comprar uma put se eu tiver uma expectativa de que o Bitcoin caia. Agora, se eu quiser ter uma operação de crédito, então, em que eu recebo algo para montagem, em vez de comprar put, eu vou querer vender put. Se eu vender 3 puts e comprar uma put, eu tenho essa put rate spread aqui, em que é uma operação em que eu recebo um crédito para montar. Se o Bitcoin cai a partir do strike da put comprada, eu aumento ainda mais os meus ganhos, tendo aqui um ganho máximo nesse exemplo de 5,76%. E tendo meu break-even aqui nos 87 mil dólares. De igual modo, aqui do outro lado, eu tenho uma call rate spread. Como eu estou vendendo 3 calls, eu tenho aqui um saldo, um crédito nessa operação, em que eu financio a minha call comprada, e caso o Bitcoin dispare acima do strike da call comprada, eu posso vir a ter um ganho adicional ainda. E com a put rate spread e a call rate spread, eu tenho a double rate spread. Como a gente está majoritariamente vendido em opções, a gente se favorece com a passagem do tempo. O θ está a nosso favor. À medida que o tempo vai passando, com o Bitcoin permanecendo nessa faixa de preços, a gente vai aumentando a nossa região de lucros. E como a gente está muito vendido, o aumento da volatilidade ele não é favorável, ok? Então, se a volatilidade aumenta, o meu lucro reduz, eu tenho prejuízo. Enquanto eu estou carregando essa posição, esse aumento de volatilidade, ele deixa de ter efeito à medida que eu consigo carregar até a data do vencimento, contanto que o Bitcoin fique abaixo dos strikes das puts e das calls vendidas. Mas eu tenho que entender que o aumento da volatilidade, enquanto eu estou com a operação em aberto, ele vai contra as minhas posições. E de igual modo, a redução da volatilidade ela é benéfica, ela pode antecipar os meus lucros nessa operação. Se a gente observar que o break-even em termos percentuais, o Bitcoin teria que cair 16% ou subir 15% em 15 dias para que eu viesse para a minha região de prejuízo. Portanto, a probabilidade maior é de que essa operação me dê lucro. Mas, obviamente, o mercado pode ir contra. E nesse caso, caso o mercado vá contra as minhas posições, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer uma rolagem diagonal, ou seja, desmontar uma posição no vencimento atual e montar uma posição para o outro vencimento, ou ainda eu posso estender essa posição aqui. Então a gente vê, aqui para baixo, o meu break-even está nos 87 mil dólares e aqui para cima ele está nos 120 mil dólares, 87 e 120. Se eu vier aqui e estender esse double rate spread, veja que o meu break-even ele aumenta. Aqui para cima ele passou de 120 para 125 e aqui para baixo ele passou de 87 para 80. Como que eu fiz isso? A posição original tinha put comprada no 95 e put vendida no 90. O que eu fiz foi simplesmente comprar puts no strike para baixo, nesse exemplo no 85, e vender mais para baixo ainda no 80, e a mesma lógica lá para cima do lado da call. Comprei put no 120 e vendi no 125 para financiar a comprada. Então, eu estender a double rate spread no mesmo vencimento é uma forma de eu aumentar o meu break-even. E uma outra maneira é eu estender ela no tempo, fazer uma rolagem aqui no tempo. Veja que aqui no mesmo strike em que eu tenho put vendida, eu estou comprando put e estou vendendo put num strike mais afastado. Isso com um vencimento de um mês para frente. E a mesma lógica na call também. Aqui onde a minha put vendida começaria a dar prejuízo nesse vencimento de novembro, eu compro, ou melhor dizendo, uma call, né? Aqui quando a minha call vendida começaria a dar prejuízo no mês de novembro, eu compro uma call, porque a call comprada vai me dar lucro. E eu vendo calls num strike mais afastado. Então, mantendo aquela posição original e estendendo no tempo, eu também melhoro o meu break-even. Aqui ele cai de 87 para 83 e aqui ele sobe de 120 para 124. Então veja que a minha região de lucro, o meu espectro de lucro, ele se estende.
E aí, você já conhecia essa operação? O que você achou dela? Deixa um comentário aqui para eu saber. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.